Bom, gente, boa tarde, como vocês estão? Hoje é dia 22 de outubro, uma quarta-feira, e tô gravando mais um Story Vlog pra vocês. No Story Vlog de hoje, eu vou estar estudando para uma prova que vai acontecer amanhã. Vão ser 4 provas, vai ser de matemática 1, 2, inglês e espanhol. Eu já estudei um pouco de matemática 1, matemática 2 eu não estudei tanto, assim como as outras matérias. Então, meio que eu deixei as coisas para a última hora, eu vou tentar estudar o máximo hoje que der. O assunto não é tão ruim, mas é mais matemática 2 mesmo, que é um pouco mais... Tem muita fórmula, sabe, para saber. Então, assim, eu tenho que decorar essas fórmulas. E daí, enfim, vou tentar fazer isso hoje. Vou ter que fazer as coisas hoje, né? Porque, enfim, deixei para a última hora e agora irei ter que fazer. Eu vou pegar a minha agenda aqui na minha bolsa. E eu vou anotar os conteúdos que eu tenho que estudar hoje. Hoje eu vou revisar tudo. Eu vou dar ênfase em matemática 2, mas eu vou revisar tudo da prova de amanhã. Botei vocês nessa posição aqui para mostrar melhor eu escrevendo. E vou conversando com vocês por enquanto. Esse período da minha escola estão sendo os últimos simulados do trimestre, assim, consequentemente do ano, porque depois disso só vai ser a feira de ciências e meio que quem passou já vai estar de férias e, se Deus quiser, já vou ter passado. Já vi quanto eu preciso de cada matéria, são poucos pontos. E, enfim, vai ser até melhor para conseguir estudar melhor para o vestibular, né, para o Enem, para o SSA. Eu não fico mais naquela tensão de estudar para a prova, estudar para o vestibular. Então, fica só a feira de ciências e depois só o vestibular. Então, falta esse e mais 2. Aí, enfim, vou estar estudando para esse hoje. E eu vou colocar aqui o assunto de tudo. Mesmo que eu já tenha estudado algumas coisas, eu vou revisar tudo. Então, eu vou colocar os 3 módulos de probabilidade que vai cair. Assim como os assuntos de inglês e espanhol. E daí, como matemática 1 eu já estudei na segunda-feira, hoje eu vou dar mais foco, né? Como eu disse, em matemática 2, eu vou fazer algumas questões. Primeiro eu vou ver, assim, as fórmulas, sabe? Porque para fazer as questões eu tenho que dominar bem as fórmulas, então eu vou tentar entender as fórmulas, não só decorar, né? E sim entender onde é que elas se aplicam, para depois ir para as questões. Enfim, tudo anotado aqui. Aqui é matemática 2, então são prismas de poliedros. Probabilidade 1, 2, 3, aí eu vou marcando um check em qual eu vou estudando. E 3 assuntos de espanhol e 2 assuntos de inglês. Eu tô a fim de pegar uma ficha pautada e botar tudo da prova. Botar as fórmulas de um lado e inglês e espanhol de outro. Como são assuntos não tão extensos. Só matemática 2 que é um pouquinho. Só matemática 2 que é um pouco mais de fórmula. E se precisar eu boto só uma ficha pra ela. A ficha que eu tô falando é aquelas pautadas, eu vou pegar aqui pra mostrar. Bom, as fichas que eu tô falando são essas daqui, ó. Essas pautadas, eu tenho bastante delas, eu acho que eu tenho um saco inteiro delas, porque, enfim, veio 2, quando eu comprei, acho que foi em 2024, foi ano passado. Aí, enfim, veio 2 e ainda tem bastante, então eu acho que eu vou utilizar essa daqui toda pra matemática 2, e essa daqui pra matemática 1, inglês e espanhol. Aí eu só vou revisando assim como as fórmulas. Matemática 1 não é tanta fórmula, é mais de entender mesmo. Então acho que eu nem vou fazer. Eu vou fazer mais de espanhol, que enfim, são algumas regrinhas. E inglês, que são alguns vocabulários que eu preciso entender. Mas enfim, vou começar por matemática 2 aqui. Como eu disse, eu vou ver primeiro as fórmulas. E depois vou fazer algumas questões do livro ou da internet. E daí, enfim, eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês aqui. Mas, enfim, durante o vídeo eu vou mostrando pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueçam de, se vocês gostaram, deixar o like, se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito a divulgar meus vídeos por aqui. E daí, enfim, gente, é isso. Acompanhem o vídeo aí.
dei uma pausa agora nos estudos, uma pausa mais ou menos. Eu já tinha dado uma pausa eu tinha ido na padaria, mas aí eu voltei e terminei de fazer essa ficha aqui rapidinho. Aí agora eu dei uma pausa de verdade. Eu estudei por 1 hora e 8 minutos. Isso só o primeiro assunto de matemática 2, né? Ficou só essa parte aqui de poliedros. São poucas fórmulas, o que pega mais são os cálculos, gente. Eu demorei um pouco para fazer os cálculos, ó. Eu fiz esse aqui e esse aqui. Aí, inclusive, eu estudei pela Luzia, né, pelo ChatGPT. Eu gosto bastante de estudar pelo ChatGPT. Eu pego as questões e peço pra Luzia explicar bem pra mim, sabe? Aí quando eu não entendo, eu peço pra ela explicar mais ainda. E ela explica de um jeito que eu consigo entender, eu consigo ver porque o resultado foi aquele. Porque, assim, os professores, eles corrigem na sala de aula, mas tem alguns exercícios que eles deixam pra gente fazer em casa e não dá tempo de corrigir, sabe? Aí eu gosto de pedir ajuda nisso. E, enfim, gosto de pedir ajuda também na Luzia, no ChatGPT em si, em algumas dúvidas das que vão surgindo durante os estudos. São 6 e pouco agora, e eu acabei de fazer a parte de matemática 2. Ó, ficou assim, estudei e fiz algumas questões. Aí eu parti uns pedaços de boa, aí eu tô comendo enquanto vou responder algumas questões de matemática 2, aí depois vou pra matemática 1. E inglês e espanhol como é mais fácil. Inglês e espanhol como é mais fácil, aí eu deixo por último mesmo. Mas agora eu vou fazer questões de matemática 2, depois eu vou correndo fazer de matemática 1 pra, enfim, conseguir fechar as matemáticas, que são a parte um pouco mais complicada. Atualizando você um pouco dos estudos, eu fiz algumas questões aqui de matemática 2, sendo que eu vou dar uma parada agora de matemática 2, porque o assunto tá meio chatinho e tem algumas partes que eu ainda tô meio... sabe, não meio em dúvida, mas é porque realmente o assunto é muito chato. E são muitas fórmulas, ó. Isso aqui de fórmula, aí tem isso e isso aqui de fórmula. Então, assim, é muita fórmula. A única coisa que eu vou tentar fazer é decorar as fórmulas. E, assim, eu sei aplicar elas, sendo que, enfim, eu vou parar de estudar matemática 2 por hoje. Eu vou estudar agora matemática 1. Vou estudar matemática 1 porque é bem mais tranquilo. Matemática 1 é probabilidade, então, enfim, acaba sendo mais tranquilo. Não precisa ficar decorando fórmula nem nada. Tem uma ou duas que é bem tranquilo. E daí, enfim, vou estudar matemática 1, vou fazer questões. Aí provavelmente depois eu vou jantar. E depois de jantar eu vou estudar inglês e espanhol. Que, enfim, eu sempre deixo pro final porque é a parte mais fácil. E assim eu espero, né? Acabei de estudar aqui as matemáticas. O máximo que eu vou fazer agora é tentar continuar, né, decorando as fórmulas de matemática 2, mas matemática 1 foi. E matemática 2 as questões também já foram. Aí, enfim, vou conversar um pouco com vocês agora. Eu não sei se vocês viram na gravação, mas algumas mudanças aqui na minha escrivaninha. Foi esse negócio aqui, é um porta-batom que minha mãe tinha, sendo que ela não precisou mais. Daí ela me deu pra colocar os marca-textos. Eu sempre quis ter isso pra colocar os marca-textos, porque ó, cabe direitinho. E, enfim, aí vai ficar agora mais organizado. Fica aqui no canto da minha escrivaninha. Agora eu acho que eu vou preparar minha janta. E aí depois eu tomo um banho. E depois eu termino estudando inglês e espanhol. Que eu tô dizendo desde hoje que eu vou estudar e nunca estudo. Mas enfim, depois do banho, depois da janta, eu vou estudar.